Saiba como melhorar o seu dia a dia. Na Som Maior, qualidade de vida. Professor Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Delor. Que coisa séria que está acontecendo, não? Os principais jornais aqui da Europa trazem manchetes assim bastante fortes. Aqui ao lado, na França, do outro lado do Canal da Mancha, um dos principais jornais colocou na primeira página, em letras garrafais, Octobre Noir, Outubro Negro. O principal jornal inglês, um dos principais, que é o The Guardian, que eu assino aqui, costumo ler, ele traz na primeira página também, em letras muito grandes, uma expressão dizendo, citando o abismo. Na Espanha, os jornais, um dos grandes jornais espanhóis, Barcelona, colocou que o mundo está se unindo contra essa grave crise que há muitos anos não se vê igual. E os números são impressionantes, não é? Aqui na Escócia, para onde eu devo rumar em seguida, o principal banco escocês simplesmente caiu, 40% dele diminuiu em questão de semanas. Quando acontece algo assim, Adelor, eu fico pensando em várias coisas. Primeiro, as pessoas da rua, né? Assim, o semblante de algumas costuma ficar mais carregado, preocupações, empresas quebrando. Eu achei, desta vez aqui nessa estrada na Inglaterra, o número de lojas fechadas, o número de casas à venda é muito grande, muito maior do que eu vi em outras épocas. Me chama a atenção. É isso que eu quero conversar com você, com os nossos ouvintes hoje. Lidar com esse tipo de questão. Eu tenho acompanhado aqui pela internet os jornais brasileiros e sei que a situação também não é tão favorável no país, né? Bom, vários economistas trataram da questão dos mercados, das crises, desse efeito gangorra. Keynes, Newton, Davi Ricardo, Adam Smith, Kalec, muitos outros. Esses homens tentaram compreender os mercados, compreender esse sistema nervoso que rege a economia, e cada um deu sua versão das coisas. Observando um pouco do que alguns deles colocaram, aqueles com quem eu tenho maior familiaridade, uma coisa que me chama a atenção é que às vezes o componente econômico é o que menos pesa na economia. Sabe, os números apontam numa direção, as coisas estão bem arrumadas, no entanto elas funcionam de uma maneira diferente. E isso às vezes depende de fatores tão distantes da economia, aparentemente distantes, como a arte, por exemplo. Às vezes é um fator estético que direciona um povo, uma civilização, um mercado consumidor em uma direção que nada tem a ver com os fatores econômicos, de um modo até aparentemente contraproducente, né? A gente vê isso desde a história grega, passando por Roma até os nossos dias, inúmeros exemplos disso. Outra coisa que eu acho interessante é essa aparente tendência de achar que as flutuações são coisas anormais, que devem ser debeladas, que tudo sempre tem que estar bem. Ora, isso parece até um contrassenso diante da vida, que é cheia de estações, crescer, envelhecer, são coisas tão naturais, né? Por que as flutuações nos mercados seriam antinaturais? Sabe o que há de errado? Um dia você vai ter 2 carros, outro dia você vai ter um, outro dia talvez tenha que andar de bicicleta. A vida pode ser assim também. Sabe, entender que essas flutuações são partes constitutivas das coisas talvez torne o entendimento em torno de certos pressupostos de uma maneira mais tranquila, muito mais do que querer que tudo sempre seja uniforme, como se a vida fosse uma linha reta. Até as linhas retas não são tão retas assim, dependendo das perspectivas. Outro ponto que eu acho importante a gente colocar diz respeito a algumas pessoas que têm
tornam tão irreconhecíveis, hein, Adelor? Algumas pessoas, quando passam por crises pessoais, financeiras, os negócios vão mal, você encontra a pessoa na rua, convida para um café e não conhece o sujeito. Fica dizendo, ué, mas esse é o fulano? Parece que a vida toda dele gira em torno daquilo, de números e de coisas. E talvez a vida, pelo menos é a minha opinião em torno do assunto, eu acho que ela é muito maior do que nossas crises, sabe? A crise é um referencial, uma coisa que a gente tem, vai fazer o quê, não é? Quem de nós já não passou momentos dificílimos? Eu acompanhei as eleições à distância, vendo os números e tal, candidatos que a gente imaginava que representariam muito bem o povo, perderam, e claro que isso entristece, e outros que a gente sabe que não representam legitimamente o povo, ainda que o voto faça com que pareça assim, estão lá. Esse foi um dos motivos pelos quais Sócrates, aliás, foi contra a democracia, né? Foi um dos fatores. Ele achava que a democracia não elege de fato o melhor candidato, mas aquele que é mais convincente, que tem um suporte, etc. A gente sabe como são essas coisas. Bem, outro item que me chama a atenção diz respeito aos analistas. Eu tenho acompanhado aqui pelos jornais as opiniões dos principais analistas no mundo, lá do outro lado do mar, dos Estados Unidos, e eu acho curioso, sabe, como alguns colocam verdades definitivas, decretam o fim do capitalismo e etc e tal, sabe, alarmistas de plantão que se alimentam, parece, crescem diante de uma crise, não é? Se tornam verdadeiros gurus com respostas. Puxa, por que não disseram isso antes, não é? Teriam ajudado tanto. E por último, o que está acontecendo, não é? Será que essa crise dos mercados, que é tão grave, e olha, as gerações de banqueiros aqui na Europa, jovens que nunca viram uma crise dessa, tiveram conhecimento de gerações anteriores, mas nos últimos 20 anos talvez não tenham passado por isso. Será que ela é resultado de um fator momentâneo, esse problema que houve nas imobiliárias norte-americanas, que acabou com o efeito dominó? Será que isso é um processo que já vinha anterior e que só isso foi a ponta de um iceberg? Será que houve outros fatores, como a ascensão da China, o declínio de parte do Ocidente? Será que isso tem a ver? Será que é um reajuste nas coisas todas, um estado febril passageiro? Será que é um prenúncio, talvez, de que o capitalismo já não responde às nossas expectativas? Talvez com todas as mudanças que a gente tem visto, internet, comunicações instantâneas, não sei, talvez capitalismo, socialismo já não sejam respostas adequadas. Talvez no futuro próximo tenhamos outra coisa. Cada vez mais, cada dia, o capitalismo se assemelha ao escambo, parece mais medieval e menos atende às demandas existenciais, né? Da minha parte, Adelor, tenho conversado com muitos professores, com muitos departamentos aqui de filosofia pela Europa, alguns da Ásia, e acho que é um momento para a gente ter prudência, sabe? Prudência, pelo menos a minha opinião a respeito. Um abraço a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima quinta. 100,7 Som Maior Prêmio.